Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Beginners Tech. Se você está aqui é porque é interessado em inteligência artificial, machine learning ou está tirando alguma das certificações ou da Microsoft ou da AWS, e nesse episódio a gente vai falar sobre conceitos da certificação AI da AWS. Então acredito que esse episódio vai valer muito a pena para você. Então já vou te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Posso contar com a sua ajuda? Vamos lá! Nosso assunto agora é IA generativa. Bora lá! A IA generativa é um subconjunto do aprendizado profundo. Pode adaptar os modelos criados usando o aprendizado profundo sem precisar treiná-los de novo ou ajustá-los. A IA generativa consegue gerar novos dados com base nos padrões e estruturas aprendidos com os dados de treinamento. A IA generativa pode criar conteúdos como conversas, histórias, imagens, vídeos, músicas e código. Então vamos aprender aí sobre as capacidades e os desafios de inteligência artificial, os fatores a serem considerados ao selecionar um modelo de IA generativa e as métricas de negócios para as aplicações de IA generativa, perfeito? Então vamos falar primeiro das capacidades de IA generativa. Se a gente está pensando em implementar inteligência artificial na organização, é importante entender os recursos de IA generativa. Por quê? Porque ela vai conseguir automatizar tarefas entediantes, por exemplo, inserção e análise de dados para identificação de padrões e tendências, o que pode ajudar essas organizações a tomar decisões mais informadas. Também consegue automatizar tarefas complexas, poupando o tempo dos usuários para se concentrar em trabalhos mais criativos. Vamos analisar aí. Um recurso é a adaptabilidade. Os modelos de IA generativa conseguem se adaptar a várias tarefas e domínios, aprendendo com os dados e gerando conteúdo personalizado para contextos ou requisitos específicos. Como a IA generativa ela é flexível, ela pode ser usada para uma ampla variedade de aplicações em diferentes setores, perfeito? Responsividade. A responsividade no contexto da IA generativa é conseguir gerar conteúdo em tempo real, o que resulta em tempos de resposta rápidos e interações dinâmicas. Então, a IA generativa consegue entregar responsividade. São úteis em específico para chatbots, assistentes virtuais e outras aplicações que exigem respostas imediatas, perfeito? Também consegue entregar simplicidade. Sim, ele consegue simplificar tarefas complexas, automatizando os processos de criação de conteúdo. Por exemplo, os modelos de linguagem conseguem gerar um texto semelhante àquele feito por um ser humano, que reduz tempo e esforço exigidos para gerar o conteúdo, tá? Criatividade e exploração. A IA generativa consegue gerar novas ideias, designs ou soluções combinando e recombinando elementos de maneira exclusiva. Dessa forma, podem estimular a criatividade e a exploração de novas possibilidades e oportunidades, perfeito? Consegue entregar eficiência de dados. Eles conseguem aprender em quantidades relativamente pequenas de dados e gerar novas amostras consistentes com os dados de treinamento. Podem ser úteis quando os dados são escassos ou difíceis de conseguir. Perfeito? Estão acompanhando aí? Personalização.
A IA generativa consegue criar conteúdo personalizado, adaptado às preferências ou características individuais, o que melhora as experiências e aumenta o engajamento dos usuários. Também consegue entregar escalabilidade. Quando treinados, os modelos de IA generativa conseguem gerar muito conteúdo com rapidez. Assim, são adequados para tarefas que exigem a produção de conteúdo em larga escala. Aqui, nesse contexto aqui, não se limita a ser conclusivo, tá? Porque aqui a gente não tentou esgotar o assunto, tá? Porque a IA generativa está evoluindo, tem possibilidades infinitas de inovação. Perfeito? Vamos falar dos desafios? Desafios da IA generativa, né? Inclui violações regulatórias, riscos sociais, preocupações com a privacidade, toxicidade, alucinação e interpretabilidade. É importante levar em consideração esses desafios, porque o modelo tem o potencial de tomar decisões antiéticas ou irresponsáveis no que se refere ao ambiente social, tá? No quesito social, no âmbito social, perfeito? Vamos falar sobre cada uma delas aqui bem rapidinho. Violações regulatórias, qual que é o risco e qual poderia ser a ação de mitigação, perfeito? Os modelos de IA generativa, eles são treinados em dados sigilosos. Gente, não tem como uma empresa ficar mascarando todos os dados para poder ir para um modelo de treinamento. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os dados que serão usados serão dados sigilosos. Sim. O que a gente pode fazer é mitigar o risco. Mas qual que é o risco? É que os modelos de IA generativa treinados em dados sigilosos, eles possam acabar gerando de maneira não proposital um resultado que viole os regulamentos, como a exposição de informações de identificação pessoal, tá? Isso é real e é possível se você não tomar as medidas de mitigação. Para mitigar, para minimizar o risco de violações de privacidade, implemente técnicas estritas de anonimização de dados e preservação de identidade, da privacidade, né, durante o treinamento do modelo. Tem soluções só para isso, para identificar aonde estão dados sigilosos. Você passa ali por uma solução, por uma ferramenta, e ele identifica os dados sigilosos para que sejam retirados. Para garantir a conformidade com os regulamentos de privacidade, realize auditorias, não é isso? Um princípio da IA responsável é responsabilização. Então, o próprio produtor ou a equipe, claro, a equipe produtora junto com a equipe, o alto escalão, os executivos, vão se concentrar em criar ali um comitê, uma auditoria, o pessoal jurídico, para poder vir regulamentando, criar esses regulamentos de privacidade, realizar as auditorias e executar avaliações complexas dos dados usados para treinar o modelo. Riscos sociais. Sobre que risco que a gente está falando? De uma IA generativa criar um risco, né, social. É a possibilidade de um conteúdo indesejado poder refletir de maneira negativa na organização. Entendeu? Não é assim, ai, do planeta, ai, no Brasil,
né, a IA viralizar alguma informação. Não. É o risco social da empresa que você foi contratado para desenvolver essa IA generativa ter a sua imagem destruída por conta de um conteúdo indesejado que foi gerado como saída, por exemplo, para um cliente. E aí o humano divulgando esse conteúdo indesejado que a sua IA generativa gerou ali, tá? Isso é um risco social, perfeito? Qual que é a mitigação? Teste e avalie todos os modelos antes de implementá-los na produção, perfeito? Preocupações com segurança e privacidade de dados. Qual que é o risco? É que as informações compartilhadas com o modelo podem incluir informações pessoais e é possível que isso viole as leis de privacidade. Qual que é a mitigação? Para proteger os dados sigilosos, implemente medidas de segurança cibernética como criptografias e firewalls. Toxicidade. O que significa? Nesse contexto de desafios de IA generativa, a toxicidade é aquele conteúdo inflamatório, polêmico, ofensivo ou impróprio. Tá? Como que você mitiga quando você tem uma IA generativa que está gerando conteúdo que mostra como se automutilar, como achar conteúdo sexual, como achar drogas, entendeu? Então, isso é muito perigoso. Gerar e-mails ofensivos, conteúdos impróprios, por exemplo, deixar ali uma mensagem de ódio de uma forma implícita. Faça de forma gentil um poema homofóbico. Complicado, né? Então, como que a gente lida com esses desafios, né? Uma das mitigações é fazer uma curadoria dos dados de treinamento, identificando algumas frases com antecedência e removendo-as. Assim, você evita que elas sejam geradas como saída. Perfeito? E outra é usar modelos de proteção, que são os modelos que detectam e filtram essas saídas. Perfeito? Filtram ali o conteúdo indesejado. Quando a gente fala de alucinações como desafio, né, da IA generativa, é quando o modelo está gerando respostas que não tem nada a ver. Você pediu uma coisa, né? Quem descobriu o Brasil? Aí ele fala Pelé. Né? Não tem nada a ver. Que não são consistentes com os dados de treinamento. Elas são chamadas de alucinações. Perfeito? Por exemplo, estava usando o Adobe. O Adobe agora tem uma inteligência, um assistente de inteligência artificial que faz ali, pega o PDF que você inseriu como base de conhecimento e você lança ali para ele o que você quer extrair de informação, de insight daquele PDF. E ele ali está fazendo a leitura super boa de tabela, de gráfico, então eu uso bastante. E aí eu tinha um PDF de um conteúdo e eu queria ali gerar algumas perguntas e respostas. Quando eu inseri uma pergunta, ele não soube me responder, mas ele deu a resposta. Ele parece mineiro, gente. Você pergunta a pessoa no centro de Belo Horizonte, onde fica algum lugar, ele não fala que não sabe, não. Ele vai te explicar, vai te levar para um lugar que não tem nada a ver, mas que ele vai te dar informação, vai te ensinar e vai falar que é pertinho
ele vai fazer isso. Então, ele está alucinando, né? Ele não sabe, mas ele vai te responder. E aí, a inteligência artificial, a inteligência generativa do Adobe fez isso. Me respondeu coisas que não tinham nada a ver com o conteúdo. Olha só, ele estava alucinando, perfeito? E tinha no conteúdo, tá? Mas ele está alucinando. Por quê? Porque ele está gerando respostas imprecisas, que não são consistentes com a base de conhecimento, com os dados de treinamento, tá? Isso é alucinação. Como que você pode mitigar? É ensinar aos usuários que tudo deve ser verificado. Se você está lidando com IA generativa, tem que ter lá um local, mesmo que pequeno, no rodapé da página ou no cabeçalho, dizendo que a inteligência artificial precisa ter ali um humano para fazer um double check, né? Uma verificação das respostas. Não se pode confiar nos modelos de base para verificar se histórias individuais são baseadas na realidade e em fatos. O que isso quer dizer? Que você precisa ter uma noção do texto, da base de conhecimento que você está entregando para ele, para você saber se a alucinação aconteceu ou não. Porque se você não sabe qual é a resposta que você está esperando, qualquer resposta serve, não é? Então, as alucinações podem ser ainda mais mitigadas checando se o conteúdo é verificado, tá? Se a resposta que ele está te dando está vindo de uma fonte verificável, independente, tá? Além disso, o conteúdo gerado pode ser marcado como não verificado para alertar o usuário de que a verificação será necessária. Então, por trás mesmo, ali no back-end, pode ser feitas mitigações, tá? Que por exemplo, quando a Adobe, a IA da Adobe, ela não encontra uma resposta na sua base de conhecimento, o certo é que se ela busca isso em um outro lugar, por exemplo, na internet, ela te avise que aquela resposta não foi encontrada na base de conhecimento, porém, nos seus dados de treinamento, há alguma resposta que ele vai te entregar. Se ele conseguir indexar a fonte, se ele conseguir fazer com que você verifique a fonte, ele vai te indexar um link. Se não, ele te retorna ali também, como não verificado, que ele não tem link para te mostrar. E aí ela alerta o usuário dessa forma que a verificação é necessária. Perfeito? É isso que a gente pode fazer para mitigar, né, o risco de alucinação. Interpretabilidade. O risco do usuário entender mal a saída do modelo, o que pode gerar conclusões ou decisões incorretas. Por exemplo, um aluno que usa a inteligência generativa para fazer uma prova completamente sem verificação e confiar que a inteligência artificial vai acertar tudo. E ele confiar plenamente nisso. Tem que saber interpretar. Tem que saber que, muitas vezes, se você, por exemplo, dá para ele um manual e você pede ele para fazer um resumo de um capítulo, você não pode entregar esse resumo como sendo o resumo final para você fazer, para você entregar na empresa, para você entregar na faculdade, tá? Você está interpretando mal a saída. Ou você pode usar
a inteligência generativa para gerar para você ou um gráfico, ou uma imagem, ou um texto ali para você criar uma palestra e ele te dar uma conclusão e você pegar isso como verdade. Complicado, né? Você deixar que a IA faça conclusões para você e você não dá o seu toque, você não aprofunda esse tema, tá? E a IA, ela gera conclusões para você ali e você aceita isso, você leva isso adiante como se fosse uma decisão, uma conclusão sua, sem você verificar, sem você dar o seu toque de raciocínio, tá? E aí fazendo com que você tome decisões erradas. Você pede ali um insight para a IA generativa, por exemplo, me dê aí o nome da minha loja, né? Ou me dê um slogan para minha empresa. E aí você simplesmente aceita aquela saída. Por que a IA generativa te deu aquela saída? Entende? Porque quais foram os prompts que levaram a ela te indicar aquele slogan, aquele tema, aquele título, aquele nome de marca? Então, qual a interpretação que você está dando? Qual que é a mitigação? Use conhecimento de domínio específico. Coloque ali a área de especificidade. É o conhecimento. Chama o pessoal, por exemplo, é um manual da engenharia que está sendo colocado ali na IA generativa. É o pessoal, é a criação da página, né? Que você precisa de insights para melhorar o layout do site, melhorar o slogan, melhorar o nome da marca, as cores. Coloca ali o conhecimento específico do marketing, do design, né? Para esse desenvolvimento e desempenho do modelo, apresentando informações importantes. Então, aqui, apresentando informações importantes para as entradas do modelo de dados, são os prompts. Então, traga esse conhecimento de domínio específico para desenvolver a interpretabilidade, para melhorar a interpretabilidade, tá? Não determinismo é um desafio, tá? Porque o modelo ele pode gerar saídas diferentes para a mesma entrada. Por exemplo, se você faz uma pergunta e aquela pergunta alucinou, você faz a pergunta de novo e fala que a resposta que ele deu anterior era errada. Ele vai te dar outra resposta para a mesma entrada, o que pode causar problemas nas aplicações em que a confiabilidade é fundamental, tá? Qual que é a mitigação? Executar testes no modelo para identificar quaisquer fontes de não determinismo. Você vai lá como desenvolvedor, lance o modelo várias vezes e compare a saída para garantir a consistência, perfeito? Os desafios abordam questões relacionadas à qualidade e ao viés dos dados. Perfeito? Ao abordá-los de maneira proativa, então você não vai esperar que isso aconteça lá já no endpoint, lá no site. Você tem que estar se preocupando de forma proativa no momento de teste, de desenvolvimento, tá? Os clientes podem experimentar todo o potencial da IA generativa e garantir que ela seja responsável em vários domínios,
tá? Vamos falar dos fatores que devem ser considerados ao selecionar um modelo de IA generativa. Primeiro, é essencial definir a tarefa ou a aplicação específica que você deseja que o modelo execute, tá? É uma geração de texto? É uma criação de imagem? É para geração de código? Os modelos são otimizados para diferentes tarefas. Então, você tem que escolher o modelo certo, né, para alcançar o resultado desejado. Então, alguns dos principais fatores a serem considerados quando você vai selecionar um modelo de IA generativa adequado inclui qual que é o tipo de modelo, tá? Os tipos de modelo é um fator. O requisito de desempenho é outro fator que vai mudar o modelo que você vai escolher. A capacidade desse modelo, tá? Vai determinar quais são as restrições que o seu caso de uso implica. E aí vai mudar o modelo. A conformidade também muda o tipo de modelo. Há muitos tipos de modelos. A lista não está aqui para exaurir o assunto. Por quê? Cada hora se lança um. Ela mostra os nomes dos modelos, a tarefa que eles podem realizar e alguns exemplos de caso de uso, como o modelo já foi usado, porque ele pode ser usado para outros casos de uso, né, para resolver problemas de negócio. Cada um deles tem suas capacidades e seus próprios desafios. Por exemplo, o modelo Jurassic 2, que é dos laboratórios A121, ele consegue fazer geração de texto, resumo, parafrasear, fazer bate-papo e extração de informações. Onde ele é usado? No sistema financeiro para resumir documentos extensos e no varejo para gerar descrições de produtos. Perfeito? A Amazon tem o Titan. O Titan, ele vai fazer resumo de texto, classificação, perguntas e respostas abertas, extração de informações, incorporações, que são os embeddings, e pesquisa. Quais são os casos de uso que já foram implementados na publicidade para criar imagens com qualidade profissional e atendimento ao cliente para gerar resumos do tipo abstract em tempo real. Tem o modelo Claude, ele faz geração de conteúdo, tradução, resposta a perguntas, resumo, explicação e geração de código também. Os casos de uso é para desenvolvedores, para geração e depuração de código, e o jurídico, para analisar documentos legais e responder a perguntas. Perfeito? E a de estabilidade, o Stable Diffusion. É um modelo de IA generativa que gera fotos, imagens fotorrealistas com base na inserção de texto e melhora a qualidade das imagens geradas, tá? Qual é o caso de uso? Nos jogos e metaverso, ele cria personagens, cenas e mundos, e na propaganda e no marketing, ao criar campanhas publicitárias e ativos de marketing. O Query, com o modelo comando, ele faz geração de texto, extração de informações, perguntas e respostas e resumo, e ele é usado no atendimento ao cliente com chatbots, varejo, fazendo descrição de produtos, e saúde, resumindo as ideias principais de um texto longo. Esse é do Query. O Meta tem o modelo Llama, que faz resposta a perguntas, bate-papo, resumo, parafraseia, análise de sentimento e geração de texto. Os casos de uso usados: suporte ao cliente com chatbot. Perfeito. Requisitos de desempenho são outro fator a ser considerado ao selecionar
um modelo de IA generativa, são os requisitos de desempenho, tá? Vai incluir a acurácia, confiabilidade de saída e outros. Você avalia o desempenho geral do modelo para avaliar se é adequado à sua tarefa, que é uma tarefa específica, perfeito? Você também deve testar o modelo em diferentes conjuntos de dados para garantir a confiabilidade, tá? Por fim, monitore esse desempenho ao longo do tempo para garantir que ele permaneça consistente, perfeito? Restrições. Considere as restrições de um modelo como restrição de recursos computacionais, por exemplo, a potência disponível da GPU, a potência da CPU e da memória. Disponibilidade de dados também são restrições. Por exemplo, se você tem um tamanho e qualidade dos dados de treinamento X, um tamanho pequeno, um tamanho muito grande, né? Requisito de implantação também pode ser uma restrição para você produzir uma IA generativa, tá? Por exemplo, um requisito de implantação, se vai ser no local, no on-premise, ou se vai ser na nuvem, perfeito? Alguns modelos podem ter maiores demandas de recursos ou exigir necessidades específicas, configurações de hardware que podem afetar o caso de uso, perfeito? Capacidade, também pode enfrentar esse desafio aí de capacidade. Outro fator a ser considerado é as capacidades do modelo, tá? Por quê? Porque a IA generativa engloba uma ampla variedade de recursos. Ela pode realizar diferentes tarefas com diferentes graus de qualidade de saída e níveis de controle ou personalização, tá? Por exemplo, alguns modelos podem ser melhores na geração de texto, enquanto outros podem se destacar na geração de imagens ou tarefas multimodais, como geração de texto para imagem, tá? Portanto, é importante entender os recursos específicos exigidos para a aplicação antes de selecionar o modelo de IA generativa, porque um pode ser melhor que o outro, tá? Para uma tarefa em específico. Conformidade é outro fator que impacta, tá? Os modelos de IA generativa podem causar problemas, como preconceito, questão de privacidade e possível uso indevido. Ao avaliar um modelo específico, leve em consideração a conformidade e as implicações, ainda mais em áreas importantes, tá? Como saúde, finanças, o jurídico. Deve-se considerar fatores como justiça, transparência, rastreabilidade, responsabilidade, alucinação e toxicidade. Perfeito? Além disso, o modelo deve seguir regulamentos e diretrizes pertinentes. Vamos falar de custo, porque também é um outro fator que vai fazer você, vai te influenciar na hora de escolher, né, um modelo de IA generativa, porque eles podem variar em termos de custo, tá? Equilibrando aí, tá? Considere o equilíbrio entre tamanho e velocidade do modelo. Em geral, os modelos maiores são mais precisos, só que são mais caros, né? Oferecem poucas opções de implantação. Do outro lado, os modelos menores são mais baratos e rápidos, bem como oferecem mais alternativas de implantação. Quando você usa a IA generativa para criação de conteúdo, você pode reduzir custos de mão de obra humana e aumentar a eficiência, em específico nas tarefas repetitivas que exigiam esforço humano enorme. Tá? Então, você avalia ali todas as despesas envolvidas para ver o que vale a pena depois na balança, né? Será que esse esforço, essa demanda de RH, desse recurso humano, era XXXX
coloca tudo em consideração, depois vem e traz ali para avaliação as despesas relacionadas à implantação, manutenção, hardware, software e outros custos associados, tá bom? Vamos a métricas de negócios para IA generativa. A implantação das aplicações de IA tem se tornado cada vez mais predominantes. As empresas têm oportunidades sem precedentes de inovação, de eficiência, de crescimento. No entanto, o sucesso da iniciativa de IA depende não apenas da sofisticação dos algoritmos, mas também do impacto nos principais objetivos dos negócios. O que eles querem ao implantar a inteligência artificial? Ao quantificar o desempenho, a eficiência e o retorno sobre o investimento, que é o ROI, das aplicações de IA por meio de métricas de negócio relevantes, as organizações podem ter insights valiosos sobre o valor fornecido. Também podem identificar as áreas de melhoria e tomar decisões informadas para otimizar a alocação de recursos e estratégias. Vamos saber que métricas de negócios seriam mais adequadas para a IA generativa. As métricas de negócios que você usa para medir o sucesso do modelo podem variar dependendo do caso de uso. Por exemplo, para analisar aqui, vamos dar uma lista que não se esgota, né? A pretensão aqui não é esgotar o assunto, apenas exemplificar, tá? Uma lista de métricas de negócio para IA generativa. Vamos lá. A gente pode avaliar através da satisfação do usuário, tá? A satisfação do usuário, ela vai coletar o feedback para avaliar a satisfação com o conteúdo, que é aquele feedback humano, né? E aí o modelo também vai aprender, tá? Através do feedback humano, com o conteúdo e as recomendações geradas pela IA. Caso de uso, medir e melhorar a satisfação do usuário em um site, por exemplo, de comércio eletrônico. Uma empresa de comércio eletrônico, por exemplo, deseja monitorar e aprimorar a satisfação geral do usuário com o site para aumentar a fidelidade do cliente, repetir compras e promover um boca a boca positivo. Pode usar, essa é uma métrica de negócio, tá? Satisfação do cliente. A próxima é a receita média por usuário. Ela calcula a receita média gerada por usuário ou cliente atribuído à aplicação de IA generativa, tá? Qual que é o caso de uso que a gente pode exemplificar? É a análise e otimização da geração de receita por usuário. As equipes de marketing e produto de uma empresa de comércio eletrônico, por exemplo, podem usar a receita média por usuário para entender a eficiência com que estão monetizando a base de usuários e identificar oportunidades de melhoria. Perfeito? Próximo é o desempenho entre domínios. O desempenho entre domínios, ele mede a capacidade do modelo de IA generativa de funcionar de maneira eficaz em diferentes domínios da sua empresa ou setores da indústria, né? Um caso de uso seria a o monitoramento e otimização de uma plataforma de comércio eletrônico com vários domínios, tá? Por exemplo, a empresa X opera em uma grande plataforma de comércio eletrônico com vários domínios que atendem a diferentes categorias de produtos e regiões geográficas. Você pode usar essa métrica de negócio, que é o desempenho entre domínios, tá? Para monitorar
o desempenho geral da plataforma de comércio eletrônico em todos os domínios. Essa é uma métrica que você pode utilizar. Agora, pode usar também a métrica de taxa de conversão. Essa métrica, monitoramento da taxa de conversão para gerar conteúdo ou recomendar os desfechos desejados, como recomendar a compra, recomendar a inscrição, recomendar, métricas de engajamento, elas servem, por exemplo, para otimizar um site de comércio eletrônico para poder gerar maiores taxas de conversão, tá? Por exemplo, um caso de uso: gerente de marketing de uma loja de roupa online é responsável por analisar e melhorar o desempenho do site em termos de conversão de visitantes em clientes pagantes. Assim, a pessoa monitora com rigor a métrica da taxa de conversão, que mede a porcentagem de visitantes do site que concluem uma ação desejada, como fazer uma compra, tá? E aí você coloca isso como uma métrica para avaliar a IA generativa também, tá? E aqui abordando a última, eficiência. Você pode usar a métrica de negócio eficiência para avaliar a eficiência do modelo de IA generativa na utilização de recurso, tempo de computação e escalabilidade, tá? Para, assim, melhorar a eficiência da linha de produção, por exemplo, tá? Como que eu poderia fazer isso? Fabricante X opera uma linha de produção para montagem de dispositivos eletrônicos. A empresa tem como objetivo otimizar a eficiência da linha de produção para reduzir os custos e aumentar a produtividade. Esse é um caso de uso da eficiência, tá? Como métrica de negócio. Ao monitorar tais métricas de negócios, as organizações podem avaliar efetivamente o desempenho, a eficácia e o ROI das aplicações da IA generativa. Podem usar a IA generativa para orientar a tomada de decisões estratégicas e os esforços de otimização e maximizar o valor comercial. Vamos ao nosso teste? Vamos à pergunta 1. Quais são alguns dos recursos dos sistemas de IA generativa nas aplicações de negócios? 3 recursos dos sistemas. Três recursos. Vamos ver se é esses aqui. Então, tem personalização, escalabilidade, taxa de conversão, simplicidade, acurácia e desempenho entre domínios. Eu acho que os outros ali são métricas de negócios, né? Vamos ver aqui. E métricas de avaliação. Vamos ver. Acertei. Personalização, escalabilidade, simplicidade e responsividade. Personalização, a IA generativa é um recurso, né, que consegue criar conteúdo personalizado, adaptado às preferências ou características individuais, o que melhora as experiências e aumenta o engajamento dos usuários. Depois, escalabilidade, quando treinados, os modelos de IA generativa conseguem gerar muito conteúdo com rapidez, o que os torna adequados para tarefas que exigem a produção de conteúdo em grande escala. E simplicidade, a IA generativa consegue simplificar tarefas complexas, automatizando os processos de criação de conteúdo.
Por exemplo, os modelos de linguagem de IA conseguem gerar um texto semelhante àquele feito por um ser humano, o que reduz tempo e esforço. Aqui, um Product Manager trabalha para uma empresa que usa uma aplicação de IA generativa para criação de conteúdo. A pessoa notou que o modelo, com frequência, produz saídas diferentes cada vez que é executado com os mesmos dados de entrada. Qual é o desafio que essa empresa está enfrentando? Não determinismo, toxicidade, riscos sociais ou alucinações? Vou colocar não determinismo. Essa empresa enfrenta o não determinismo quando o modelo produz saídas diferentes cada vez que é executado com os mesmos dados de entrada. Profissional de engenharia de dados está analisando o desempenho de um sistema de IA generativa usado para suporte ao cliente em uma empresa de software. Qual métrica de negócios seria a mais adequada para avaliar a eficácia do sistema? Uma IA generativa usada para suporte ao cliente em uma empresa de software. Desempenho entre domínios, satisfação do cliente, taxa de conversão, receita média por usuário. Vou escolher satisfação do cliente aqui, vendo o que dá. A satisfação do cliente é uma métrica essencial para avaliar a eficácia de um sistema de suporte ao cliente, pois mede de maneira direta se o sistema atende bem às necessidades e expectativas do cliente. Perfeito! Assim, terminamos o nosso curso. Vamos fazer um resumo aqui do curso? Apresentou uma compreensão das várias aplicações e casos de uso da IA em diferentes setores. Participantes receberam o conhecimento e insights para identificar oportunidades e integrar a IA às respectivas organizações e contribuir para o avanço das soluções orientadas por IA. O que a gente aprendeu aqui foi identificar exemplos de aplicações práticas da IA, reconhecer casos de uso e soluções em que a IA possam atender às necessidades de negócio, determinar quando as soluções de IA e ML não são adequadas, perfeito? Identificar os casos de uso que usam técnicas de ML, como aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, identificar as capacidades de IA generativa, identificar os desafios da IA generativa, os fatores que devem ser considerados ao selecionar modelos de IA generativa e determinar as métricas de negócio para as aplicações de IA generativa. Se você gosta desse assunto de IA, de inteligência artificial, de machine learning, se você está se preparando para alguma certificação de inteligência artificial na nuvem, como Microsoft e AWS, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Já temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!